Boas-vindas à Videoteca Ciência Florestal Conexão com a Sociedade. Hoje a gente vai mergulhar fundo num trabalho monumental. É a tese de doutorado do pesquisador Matheus Santos Luz, que foi desenvolvida lá no programa de pós-graduação em Engenharia Florestal da UFLA, a Universidade Federal de Lavras. E olha, esse não é só mais um estudo sobre como as árvores crescem, tá? A gente vai ver como a ciência de ponta está oferecendo respostas urgentes e soluções tecnológicas para um dos maiores desafios de toda a nossa geração. Para entender o tamanho desse desafio, pensa no seguinte número: 416. 416 partes por milhão, ou ppm. Isso não é só uma estatística qualquer, é praticamente um alarme soando alto. Só para dar um contexto, antes da Revolução Industrial, a concentração de dióxido de carbono na nossa atmosfera era de umas 277 partes por milhão. Esse salto enorme para 416 é o que está impulsionando as mudanças climáticas de um jeito drástico. Ou seja, a gente precisa de ações imediatas e, claro, baseadas em ciência muito forte. Ponto 1. O problema global e as mudanças climáticas. Diante desse aumento absurdo dos gases de efeito estufa, a ciência sempre aponta a restauração florestal como um verdadeiro ralo de carbono, sugando o CO2 do ar. Mas a grande pergunta é, como a gente faz isso do jeito mais eficiente possível? É aí que entra a ideia da escada da restauração. É um conceito bem simples. Quanto mais degradada a terra está, mais a gente precisa intervir. Se o dano é muito severo, não adianta só cruzar os braços e esperar a natureza se curar sozinha com a regeneração passiva. A gente precisa descer os degraus dessa escada e colocar a mão na massa com intervenção humana ativa, plantando mudas, aplicando a silvicultura e, claro, isso acaba exigindo muito mais tempo e, inevitavelmente, joga os custos lá para cima. Parte 2. A busca por soluções na restauração florestal. E é exatamente aqui que a gente esbarra num gargalo científico super curioso. 70% das áreas de restauração no Brasil usam métodos ativos, que é aquele plantio intencional de mudas que a gente acabou de falar. Só que, incrivelmente, a grande maioria dos estudos sobre o estoque de carbono ainda foca só na regeneração passiva. Isso deixa quem precisa tomar decisões importantes totalmente no escuro. E para jogar luz nesse ponto cego, entra o trabalho do Matheus Santos Luz, orientado pelo Dr. Otávio Camargo Campoy, lá na UFLA. O grande objetivo do estudo foi entender, na prática, como diferentes técnicas de silvicultura conseguem maximizar o estoque de carbono nessas áreas de restauração ativa. Terceira parte, a metodologia e o desenho experimental. Como isso foi feito? Olha, para responder essa pergunta com todo o rigor que a ciência exige, não dava para simplesmente plantar algumas árvores e voltar 6 meses depois. A equipe precisou de muito tempo e muita resiliência. A gente está falando de um experimento que durou 2 décadas. Foi numa área de uns 5 hectares lá em Anhembi, no interior de São Paulo, usando a base de dados do IPEF. Desde o primeiríssimo ano até o ano 20, eles não pararam. Foram 16 inventários florestais super detalhados, medindo a altura e o diâmetro das árvores ano após ano, até chegar na avaliação final de quanto carbono foi estocado. Não é pouca coisa, né? O estudo separou os plantios para comparar diferentes níveis de cuidado com as árvores. De um lado, a gente tem a silvicultura tradicional, que segue o padrão de mercado. Do outro lado, a silvicultura intensiva. Para ficar fácil de entender, imagina que a silvicultura intensiva é como dar um complexo vitamínico super potente para as árvores e ainda limpar a pista para elas correrem sem obstáculos. Na vida real, isso significa uma adubação muito mais forte e um controle rigorosíssimo das plantas daninhas, para evitar que elas roubem a água e a luz das mudas que acabaram de ser plantadas. E além dessa adubação e da limpeza, o experimento também testou outras coisas bem importantes. Eles variaram o espaçamento plantando áreas super densas com 3.333 árvores por hectare e áreas mais espaçadas com 1.666 árvores. Outro ponto crucial foi a proporção entre os tipos de árvores. Eles testaram um modelo meio a meio, 50% de espécies pioneiras, que são aquelas que crescem rápido no sol, e 50% de não pioneiras, que gostam mais de sombra. E compararam isso com uma proporção mais agressiva de 67% de pioneiras e só 33% de não pioneiras. Quarta parte, o poder da silvicultura e os resultados reveladores. Bom, depois de 20 anos acompanhando milímetro por milímetro o crescimento dessa floresta, os dados que a tese entregou são de cair o queixo. De verdade, no final dessas 2 décadas, as áreas que receberam a silvicultura intensiva quase dobraram a quantidade de carbono estocado. A gente sai de mais ou menos 31 toneladas por hectare na silvicultura tradicional para inacreditáveis 54 toneladas com o método intensivo. Isso prova, sem sombra de dúvidas, que gastar mais energia, dar mais nutrientes e cuidar muito bem no começo do plantio muda completamente o futuro climático daquela floresta.
E tem mais um detalhe fantástico sobre a mistura das espécies. O estudo percebeu que até os 12 anos de idade, as duas proporções de plantio que a gente comentou antes estavam empatadas, crescendo no mesmo ritmo. Mas, passando dessa marca, a mágica do equilíbrio entrou em cena. O modelo com 50% de pioneiras e 50% de não pioneiras começou a disparar no acúmulo de carbono de um jeito super sustentado. No fim dos 20 anos, esse modelo equilibrado rendeu um ganho extra de 6 toneladas por hectare. Ou seja, a natureza responde muito bem ao equilíbrio. Parte 5. O impacto no mundo real e as aplicações práticas. Aí você pode se perguntar, tá, mas por que um monte de dados acadêmicos importa fora da universidade? A resposta é que o impacto disso na vida real é gigante. Os resultados do Dr. Matheus são ferramentas diretas para o avanço do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13 da ONU, focado exatamente na ação contra a mudança climática. Eles também entregam um modelo tecnológico pronto para ser aplicado em regiões da Mata Atlântica que têm um clima parecido com o da área estudada. E tem o lado corporativo, claro. Maximizar o sequestro de carbono significa, na prática, gerar retornos econômicos no mercado verde que está voando hoje em dia. Falando nessa parte econômica, a pesquisa fez as contas para valer. Eles calcularam a relação custo-benefício dessas operações mais intensivas e o valor médio para alcançar esse nível gigante de sequestro de carbono ficou na casa dos $140 por tonelada. Isso é a prova concreta de que as práticas bem direcionadas de silvicultura são viáveis e mega estratégicas do ponto de vista financeiro. Isso vale tanto para o pequeno produtor rural que quer melhorar sua área, quanto para gigantes multinacionais que precisam fazer compensação ambiental. E chegamos à nossa última parte, a ciência transformadora e o futuro da restauração. O que a gente viu aqui hoje é a prova viva da força que a pesquisa de longo prazo tem quando é feita com seriedade nas nossas universidades públicas. O estudo de 20 anos na UFLA não só resolveu um baita ponto cego da teoria, como também entregou um mapa prático e otimizado para ajudar a salvar o clima e recuperar a natureza de um jeito que faça sentido econômico. Para a gente transformar a sociedade de verdade, precisamos de conhecimento que seja profundo, mas que também chegue até as pessoas. E essa tese faz isso com maestria. E como a gente sempre diz, o aprendizado nunca para. Fica o convite para continuarmos aprendendo e desvendando a ciência que move o mundo. Até a próxima!